todas, todos e todes. Estamos iniciando a nossa terça-feira, né, do Congresso, do Seminário Regional de Educação, né, com o tema Os Impactos da Pandemia na Educação Pública de Santa Catarina. O Seminário Regional iniciou ontem à noite, com a fala do professor Mário Adriano, da Universidade Federal de Sergipe, sobre os desafios, sobre os impactos da pandemia nas políticas de educação do país e seus desafios. E hoje iniciamos pela manhã, então, a continuidade deste seminário regional. É importante citar que o Seminário Regional de Educação antecede o Congresso Internacional Paulo Freire Vygotsky, né, previsto para ocorrer de 8 a 12 de novembro deste ano, e também antecede a etapa estadual da Conferência Nacional Popular de Educação, a CONAP. A CONAP está prevista para ser realizada em 2022, mas tem as suas etapas estaduais e conferências livres realizadas no segundo semestre de 2021. Este seminário também estava previsto para ocorrer de forma presencial. No entanto, em função da pandemia, nós estamos realizando na forma online, como tantas outras atividades acadêmicas e outros eventos vinculados à educação que têm compromisso com a proteção das pessoas. E considerando que nós estamos em uma pandemia, infelizmente a gente tem que dar este informe. Nós temos hoje mais de 530 mil vidas perdidas para a Covid-19, a doença resultante do contágio do coronavírus, sendo mais de 17 mil pessoas que perderam as suas vidas somente no estado de Santa Catarina. Em memória e respeito às vítimas da Covid-19 que faleceram e às milhares, centenas de milhares de pessoas que foram contaminadas e ainda sofrem com as sequelas desta grave pandemia, eu queria pedir a cada um e a cada uma que está nos assistindo para a gente guardar um pouco de silêncio, né? Cada um com a sua forma de atuar com respeito às vítimas, a gente possa guardar um silêncio em homenagem e respeito. Feita esta homenagem e respeito às vítimas da Covid, esse tempo que a gente utiliza para lembrar das pessoas que a gente conhece, cada uma e cada um de nós conhecemos e que porventura não, em função desta pandemia, já não estão mais conosco. Eu sempre lembro de várias, infelizmente, conheci muitas e conheço pessoas que foram contaminadas e que ou morreram ou têm sequelas graves por conta da Covid-19. Feito este registro, eu queria, então, dar início a este seminário, né, regional de educação, que ocorre na Grande Florianópolis. Evidentemente, por ser um seminário online, há pessoas que nos assistem, nos acompanham de outras regiões, e isso não há nenhum constrangimento. A gente fica muito feliz de ter este acompanhamento de pessoas que não estão na região de Florianópolis, mas em outras regiões do estado e mesmo em outras regiões do país. Eu queria pedir para o William, né, que está aqui, o nosso assessor técnico aqui deste seminário, né, para que a gente possa passar aqui a atividade
cultural para a gente dar início a este evento, apresentando o duo Dayana Nunes e Jeff Neferturo, que prepararam aqui a atividade cultural deste encontro. Então, William, pode passar. Bom dia. Para quem não participou dos seminários ontem, nós somos a dupla Dayana Nunes e Jeff Neferturo. Yeah. Eu sou guarani, de mãe paraguaia. E eu sou cabo-verdiano, eu vivo no Brasil há uns aninhos. A gente está aqui a convite da UFSC, dentro da programação dos Seminários Regionais de Educação, que tem como tema os impactos da pandemia nas políticas de educação em Santa Catarina. Vamos fazer para vocês agora a música El Día Que Me Quieras, de Carlos Gardel. Acaríciame en sueño el suave murmullo de tus suspiros, como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella aquieta mi herida, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y el viento, las campanas dirán que ya eres mía, y locas la fontana me contarán su amor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas furiosas no mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa quiere mi consuelo. E até já. Muito obrigada. Muito obrigado. Até mais. Perdão, eu estava com o microfone desligado. Então, depois dessa belíssima canção, né, executada pela Dayana Nunes, com o violão do Jeff, com esta maravilhosa língua espanhola, damos então início a este momento aqui de realização do debate sobre os temas da educação na pandemia. E nós vamos começar este seminário, que já convido aqui. O nosso primeiro tema de hoje é exatamente a atualidade de Paulo Freire para o Brasil e para o mundo no contexto de pandemia. Então, eu queria convidar para abrir a câmera aqui, já entrar conosco aqui no nosso estúdio online, né? A Raimunda Oliveira da Silva, carinhosamente conhecida como Mundinha. A Mundinha é educadora popular, atua com facilitação de processos de desenvolvimento organizacional participativo
e na formação de educadoras e educadores populares. É mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural pela UNB e pós-graduada em Práticas Sociais Reflexivas pela Crossfield Institute. Atualmente coordena a Escola Nacional de Formação da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultoras e Agricultoras Familiares, a Enfoque, da CONTAG, e integra a coordenação do Conselho de Educação Popular da América Latina e Caribe, o CEAL, conselho este fundado, né, pelo patrono da educação brasileira, o Paulo Freire. Um dia te agradecer por ter aceito esse convite, né? Te pedir para te ligar já o teu som aí, te agradecer por tu ter aceito esse convite que a gente fez a você para participar deste momento, né? A tua generosidade em abrir a agenda, que a gente sabe que é bastante difícil, né? E te dizer o seguinte, a gente tem aqui, então, a oportunidade de te ouvir por 25 a 30 minutos, né? E depois abrir um diálogo com as pessoas que estão nos assistindo aqui no YouTube, dizer para as pessoas que elas podem comentar e fazer perguntas no YouTube que a gente está acompanhando aqui e depois a gente abre para a Mundinha. Então, deixo contigo, Mundinha, para a gente te ouvir um pouco sobre a atualidade de Paulo Freire neste tempo tão singular na nossa história. Bom dia. Tão doído, né? Vai dizer pouco. Tão doído, né? Atravessa os nossos corpos, assim, de uma forma muito dura. Bom, muito agradecida pelo convite, Márcio, muito mesmo. Vocês estão com uma programação muito interessante, né? Como você descreveu inicialmente, e eu acompanhei alguns seminários anteriores, discussões anteriores, né? Então, é uma vasta discussão sobre os principais desafios da educação, né? O foco pós-pandemia, mas ele atravessa aí um campo, né? Um tempo bastante vasto de desmonte, né? Das políticas de educação em geral. E é um prazer enorme, né? Conversar sobre a atualidade do pensamento de Paulo Freire. Como você já me apresentou, eu sou conhecida como Mundinha, né? Quando as pessoas me chamam pelo meu nome mesmo, eu até assusto, porque esse nome Mundinha é meio que o que me faz, me pôs no mundo, né? Então, essa travessia que a gente está fazendo aí de discussão sobre a atualidade do pensamento de Paulo Freire é uma oportunidade, sempre que nos chamam para conversar, né, de olhar para esse educador, né? Aliás, mais do que educador, né? É difícil nomear Paulo Freire, né, Márcio? E seu legado, seu pensamento, seu jeito de se posicionar no mundo é bastante peculiar, né? A figura que Paulo Freire incorporou nessa vida terrena, né? Então, é sempre muito prazeroso fazer essa conversa. Eu espero que esse papo seja bastante interessante, né? Bom, eu fiz uma opção, você me deixou bastante à vontade, né? Então, eu fiz uma opção de conversar sobre a atualidade do Paulo Freire, muito a partir do chão que eu piso, obviamente, né? Especialmente a partir de uma articulação que nós estamos construindo, chamada Campanha Latino-Americana e Caribenha em Defesa do Legado de Paulo Freire, né? Então, a minha prosa hoje vai muito circular esse espaço, que é um espaço coletivo, né? Bastante amplo, de muitas participações, em relação ao debate sobre a atualidade de Paulo Freire, né? Bom, primeiro, acho que é bem importante a gente enxergar Paulo Freire como um pensador atemporal, né? Não cabe num determinado tempo histórico, né? Por quê? Porque o seu pensamento, ele fala muito das injustiças, né? Contra as injustiças, fala das relações de opressão que essa injustiça provoca, fala de libertação, fala de transformação, né? Fala dos diferentes saberes, né? Do respeito, da rigorosidade, da solidariedade com que o ato educativo precisa se fazer, né? Portanto, também um ato político, né? Então, como é que ele se faz? E fala desse ser educador e educadora sempre aprendiz, né? E consciente do seu papel enquanto sujeito histórico, né?
Então, um pensamento que se fundamenta nessas premissas é realmente um pensamento que ele está mais do que atual no tempo de hoje, né? O que nós precisamos discutir sempre, ter em mente, é que esse pensamento precisa articular, vincular-se com o contexto de hoje, que é um contexto extremamente perverso, né, adverso, cheio de conflitos, de contradições, né? Assim como o contexto do qual Paulo Freire viveu, né? Só que esse tempo histórico que nós estamos vivendo, ele é extremamente mais desafiador, né? Não somente em função da pandemia que a gente está vivendo, né? Mas de todas as pandemias que atravessam essa que nós estamos vivendo agora, né? Eu fico sempre pensando, sabe, Márcio, Paulo Freire faleceu em 97, né? Então, ele era um admirador das tecnologias, né? Daquela época, né? Eu me lembro de uma passagem de um livro, acho que foi o Pedagogia da Solidariedade, né? Que foi escrito pela Anitta e o Walter, né? E ele conta uma história de como o neto dele colocava ele em contato com amigos de outros países, de outros continentes, com uma agilidade, né? E eu fico pensando assim, se Paulo Freire tivesse vivo agora entre nós, fisicamente, né? Porque o seu legado está vivo, né? Ele já teria escrito um livro chamado Pedagogias da Era Digital e Outros Escritos. Isso, pedagogias no plural, né? No plural, porque nós estamos vivendo um momento agora de reaprender a lidar com as tecnologias, né? E de disputar esse mundo digital, né? Que a gente está vivendo, muito mais do que em tempos anteriores, né? Nós fomos reaprendendo a lidar com um campo de conhecimento, de ideias, sobre a conscientização dessa relação contexto e sujeitos, que nos desafia de várias maneiras, né? Nós tivemos que reaprender a utilizar a tecnologia, nós tivemos que reaprender, inclusive, a nossa forma de expressar o nosso conhecimento, a nossa forma de construir o conhecimento, né? De fazer com que esse conhecimento circule. Então, por exemplo, todo mundo está muito cansado dessa coisa da virtualidade, né? Das tantas atividades que a gente faz por dia nessas telinhas. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não assim o fizer, a gente deixa de disputar um campo que tem gerado muitas informações, né? Muitas informações. Então, como traduzir essas informações num conhecimento efetivo que orienta a nossa luta, né? Sem ocupar esse espaço da virtualidade nesse tempo agora que a gente está vivendo, né? Então, a gente foi desafiado a viver isso e estamos procurando nos reinventar, né? E tentar disputar esse mundo, que é bem, bem complexo, né? Bom, então, falando disso, me lembrei também de uma outra passagem interessante desse mesmo livro, né? Que o Paulo Freire conta que estava numa das palestras, ele não diz qual era o país, qual era o lugar que estava, mas uma pessoa diz assim para ele: Paulo, o que faço para te seguir, para seguir as suas ideias, né? E ele diz assim: se você me seguir, você me destrói, né? O melhor caminho para você me entender é me reinventar e não tentar se adaptar a mim, né? Então, esse é um chamado, um desafio, né? Um legado que Paulo Freire deixa para a gente, que é assim: como é que a gente lê as suas ideias, como é que a gente enxerga o seu legado desde as nossas práticas, ressignificando, né? E, ao mesmo tempo, mantendo uma essência do seu pensamento, né? Essa essência do seu pensamento, que é uma essência atemporal, né? Que é uma essência que se articula a todo e qualquer contexto histórico, né?
adaptando a realidade, porque cada realidade imprime novos desafios para esse sujeito histórico, né, obviamente. Então, falando disso, para entrar aqui um pouco como é que a gente está se organizando no entorno da campanha latino-americana e caribenha em defesa do legado de Paulo Freire, para vivenciar isso que a gente chama do presentificar as ideias de Paulo Freire, o legado de Paulo Freire, reinventando, expandindo, atualizando, mas, sobretudo, aprendendo com ele, né? Desde as suas ideias e desde a sua postura de ser educador-aprendiz no seu tempo histórico, né? Então, essa campanha latino-americana e caribenha, ela foi ela foi idealizada por um coletivo do CEAL, né? O CEAL, que é essa organização que eu também atuo, né? Junto com um coletivo bastante amplo aqui do Brasil, de mais de 35 organizações, né? Desde ONGs, cátedras, Paulo Freire, institutos, movimento sindical, né? Enfim, várias organizações. Essa campanha, ela nasce em 2019, ela surge em 2019 exatamente para construir um campo de debate, né, uma outra narrativa sobre Paulo Freire em função do avanço, né, dos ataques ao pensamento de Paulo Freire. Aliás, o pensamento de Paulo Freire, assim como o pensamento crítico, né, que inclui Paulo Freire, não é o único, né, mas que inclui Paulo Freire, ele vem sendo atacado há muito tempo, aliás, sempre foi, né? Mas nesses últimos tempos que a gente está vivendo, os ataques direcionados a Paulo Freire se ampliaram muito, né, em função do que se constituiu, especialmente no nosso país, que foi todo esse assalto à democracia, né, que essa turma que está no Poder Executivo atualmente provocaram já desde antes, né? Então, a ideia é que a campanha pudesse construir uma articulação maior em relação à importância do legado de Paulo Freire nesse tempo agora que a gente está vivendo, né? Disputando, enfrentando o debate e, especialmente, construindo um diálogo geracional, né? Um diálogo geracional. Entendendo que esse diálogo geracional era uma maneira, uma forma de trazer o legado de Paulo Freire mais para dentro das organizações próximas de Paulo Freire, ou que já atuava a partir do pensamento de Paulo Freire, mas pouco se falava em Paulo Freire, né? Então, esse movimento que se gerou em torno da campanha, Márcio e companheiras que me escutam, vários de vocês devem estar participando também, né? É uma forma de discutir o Paulo Freire sem saudosismo, né? E nem um Paulo Freire do passado, mas um Paulo Freire vivo, um Paulo Freire do presente, um Paulo Freire que inspira as lutas, né? E um Paulo Freire coletivo, né? Coletivo. Quando a gente fala do Paulo Freire, a gente está falando mais do que Paulo Freire, né? A gente está falando da expressão que ele representa, mas que ele traz um conjunto de ideias, né? De questões, de construções que foram sendo feitas, articuladas, sistematizadas por ele, mas a partir da experiência coletiva, né? Então, Paulo Freire é um ser coletivo, Paulo Freire não é um ser isolado do mundo, né? Assim, ele não construiu uma trajetória isolada do contexto, né? Então, todo o seu pensamento é um pensamento coletivo, né? Que se fez prática e que se fez teoria e que se fez e que ressignificou toda essa trajetória, todo esse conhecimento a partir dos lugares, dos diálogos que ele foi construindo nesses espaços coletivos, né? Então, esse também é um elemento da atualidade do pensamento de Paulo Freire, então não dá para enfrentar as questões que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil
e também dos outros países, né, em vários outros países, sem se constituir nesse espaço da coletividade, né? Por isso que a campanha, ela articula um conjunto de movimentos nas suas mais diversas frentes de atuação, como eu falei anteriormente, né? E entendendo exatamente essa força que nós precisamos construir para enfrentar esse debate, que é mais do que um ataque a Paulo Freire. Na verdade, o que está em jogo são as visões antagônicas de mundo e de sociedade, né? Que se expressa por meio dos ataques ao patrono da educação brasileira, né? Ao nosso educador Paulo Freire, né? Então, essas questões que estão em jogo, né, da pedagogia, de uma concepção e prática educativa libertadora e transformadora, com uma outra concepção instrumentalista neoliberal e de formação de competências, né, que sustenta a ideia de que a educação tem que qualificar a mão de obra para o mercado de trabalho, ou seja, para sustentar o capital, né? E isso é trazido, sempre esteve, essa disputa sempre esteve colocada, porque são visões de mundo, né? Mas se fez muito mais presente agora pelos ideólogos do projeto Escola Sem Partido, né? Que cada vez mais questiona esse modelo de educação libertador e transformador, do qual Paulo Freire é uma das principais referências, né? Então, estabelecer esse pensamento único, os ataques têm a ver a essa matriz educativa, tem a ver com essa busca de se estabelecer o pensamento único, né? Então, tem uma questão bem interessante que o Paulo Freire fala no livro Pedagogia da Indignação, que ele diz assim: não há atualidade que não seja palco de confrontações entre forças que reagem ao avanço e forças que por ele se batem, né? Então, essa é uma questão que a gente precisa ter sempre no horizonte. E, então, para a campanha, defender o legado de Paulo Freire passa por esse embate, passa por essa consciência e passa também por dois campos. Um campo que é honrar os compromissos de Paulo Freire, né? Dando continuidade à sua luta, né? Pela construção do pensamento, pela liberdade do pensamento, pela construção da autonomia dos sujeitos, pela construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, pelo respeito à diversidade, né, de sua gente, de nossa liberdade, né, de diversidade de se posicionar no mundo, né? Então, são elementos muito da atualidade de Paulo Freire, né, que a gente precisa trazer para a nossa consciência muito mais fortemente nesse contexto tão perverso e tão duro que a gente está vivendo, né? Então, esse campo de defesa do legado de Paulo Freire, da atualidade do seu pensamento, construiu mobilizações, articulações várias, que marcaram desde 2019, né, esse processo da campanha, e que se expandiu por vários países, né, por vários países, especialmente da América Latina, mas não somente da América Latina, né, e muito fundamentado nessa ideia da construção do diálogo, né, processos que se pauta por um conjunto de atividades que articulam muito fortemente a relação da forma como os diversos movimentos atuam, né, incluindo nessas diferentes formas de atuação a defesa, o debate, a releitura das obras de Paulo Freire. Tem sido bastante forte e tem acontecido não só no Brasil, mas em vários países. Eu vou trazer daqui a pouco algumas questões em relação aos vários países, né? Vários espaços que recriam, inclusive, a modalidade do círculo de cultura, né? Que idealizados por Paulo Freire como um espaço de interlocução, de debate, de reflexão,
que parte muito dessa relação cultura, trabalho, educação, articulado e vinculado aos contextos de luta, né, de resistências, de contradições que existem nos territórios onde as pessoas vivem e reproduzem a vida, né? Então, elas são hoje recriadas como rodas literárias, como quartas freirianas, como ciranda de saberes, roda de conversa, né? Os cafés com Paulo Freire, né? Que nasceram em 2018, mais ou menos. Hoje são vários no Brasil inteiro e também se recriando em outros países, né? Os cafés lembram muito essa história do Círculo de Cultura, numa recriação que articula muito as universidades, as cátedras, educadores e educadoras de várias gerações, militantes, lideranças, dirigentes dos vários movimentos, né? Então, é um movimento muito interessante que tem se constituído como um espaço de recriação da forma de atuar nesse contexto que a gente está vivendo hoje, né? E também as ações de solidariedade, né? Muitas ações de solidariedade, entendendo solidariedade, indo para além, né? De uma distribuição material para cumprir as emergências, né? As questões mais imediatas, mas indo para além disso, que é uma reflexão sobre por que nós estamos vivendo isso, né? Por que nós precisamos organizar essas ações de solidariedade, inclusive para criar as condições básicas da vida, para nutrir o corpo, que é a questão do alimento, né? Então, muitas questões que se fazem, né, nesse espaço de dialogar e de pensar sobre a atualidade do pensamento de Paulo Freire, né? Bom, então, indo um pouco para trazer alguns elementos, eu não sei como é que está o meu tempo aí, que eu acabei me descuidando, Márcio, mas indo um pouco para questões de como é que esse processo circula um pouco também em outros países, eu queria trazer alguns exemplos desse processo, né? Por falar nisso, eu vinha para cá para me conectar com vocês e fiquei pensando um pouco o que está acontecendo em Cuba, né? Eu estou trazendo aqui um pouco essa questão de como é que Paulo Freire, como é que o pensamento de Paulo Freire tem sido discutido e recriado nesses diferentes países, né? E eu via uma notícia do que está acontecendo em Cuba, né? Muitas pessoas na rua reclamando por várias necessidades, né? E um dos elementos que me chamou muita atenção, até conversando com uma amiga de lá, né? Ela falando de como essa pandemia, como o bloqueio, né, internacional, econômico e também a pandemia impôs um conjunto de necessidades também para as pessoas, né? E lá tem crescido um fundamentalismo, né, religioso, que não é só religioso, é um fundamentalismo político, né? A gente precisa entender os fundamentalismos como sendo políticos, né? Porque o são, né? Então, eu fico me perguntando, nossa, como essa expressão do fundamentalismo da extrema-direita, né, tem corroído um conjunto de questões, de valores, de presença, de sentidos, né? E isso tem muito desse campo da virtualidade, da produção de uma informação falsa, né? Tentativa de construção de narrativas que descaracterizam a esquerda como um todo, que tem estado muito forte, muito mais forte, né? Nesse tempo agora em vários países, né? Então, fazendo esse recorte, porque eu me lembrei agora dessa questão que está me atravessando bastante, né? No Equador e em Cuba acontecem, já tem um tempo, né, que acontecem jornadas mensais de estudos freirianos, envolvendo acadêmicos, envolvendo grupos populares, movimentos, né? Também acontecem na Colômbia. Na Colômbia eles chamam de diálogos comunitários, né, com universidades que discutem Paulo Freire e Fausto Borda, né, como eu falei, né, referenciando anteriormente,
Tem vários pensadores, especialmente da América Latina, que viveram, né, com Paulo Freire e construíram esse pensamento, tendo Paulo Freire como referência, mas também tendo outros autores, né, latino-americanos. Fausto Borda é um deles, né, que me parece estar completando 96 anos esse ano, alguma coisa assim, né? Então, logo vem aí o seu centenário, né? No Peru, diálogos intergeracionais, muito interessante o processo que acontece no Peru, né, em relação a isso. Na Bolívia, tem vários grupos de teatros, né, claro, na Bolívia, e eles chamam, tem um que se apresenta em vários espaços, nas praças, nas universidades, nos movimentos, chamado Utopias, né, que envolve também esse diálogo, especialmente um diálogo intergeracional, um diálogo com universidades e um diálogo com movimentos, né? Então, esses elementos são bem interessantes, essa mistura de diálogos em torno do pensamento de Paulo Freire, né? Que é bem da natureza do próprio legado de Paulo Freire, né? Então, como é que esse espaço, o espaço da academia, acho que é bem importante esse debate que vocês estão fazendo na Universidade de Santa Catarina, né? Em várias universidades isso está acontecendo. Então, essa relação da universidade com os movimentos que preza por uma construção de uma matriz ou de um paradigma educacional libertador e transformador é muito importante, bem importante, né? No Chile, em Porto Rico, também esse diálogo sobre a pedagogia libertadora transformadora, numa relação muito estreita com os contextos que esses países estão vivendo, né? Especialmente no Chile, né, com toda essa efervescência que a gente acompanha já tem um tempo e agora com a nova constituinte, né, enfim. E no México, com essa presença de uma, diria, desculpa usar esse termo, de uma quase esquerda, né, naquele país tão sofrido e que eles têm experimentado uma forma de construção de uma educação freiriana, né, de uma matriz de educação libertadora e transformadora, discutida a partir do contexto do México, né? E todo o processo que acontece numa relação Brasil-África, né? Bom, todo mundo sabe que Paulo Freire exerceu um papel muito importante na África, né? Especialmente nos países de língua portuguesa, como Guiné-Bissau, São Tomé do Príncipe, Cabo Verde, Angola, Moçambique, enfim, né? Esses países estão realizando vários debates sobre a atualidade do pensamento de Paulo Freire. Isso é bem importante, que esses debates, eles trazem a essência do pensamento de Paulo Freire em diálogo com os desafios que cada país está atravessando, né? Em Guiné-Bissau e Angola e Cabo Verde, por exemplo, tem vários contemporâneos, né, que viveram com Paulo Freire, que, junto com ele, desenvolveram todo aquele processo de alfabetização, né, e de discussão sobre a identidade daquele povo, né? Então, esse diálogo também muito forte, o diálogo intergeracional, né, que se dá nesses lugares, e também nos países, né, da Europa e da América do Norte, nos quais tem os institutos Paulo Freire, né? Vocês sabem que tem vários institutos Paulo Freire espalhados pelo mundo, cátedras Paulo Freire, né? Então, tem toda uma sinergia, uma articulação que se constrói em torno dessas questões, né? Pois bem, eu queria levantar 3 perguntas que eu acho que tem a ver um pouco com o que a gente está percebendo desse processo todo de construção, de debates, né, e de reflexão sobre a atualidade do pensamento de Paulo Freire, né? Uma primeira é que tem deixado alguns ensinamentos para a gente. Uma primeira é que, à medida que se recria o pensamento de Paulo Freire, se assegura que seu legado seja expandido e atualizado, né? Que lugar ocupa o diálogo de saberes entre gerações na longevidade do pensamento de Paulo Freire? Quais aportes a campanha tem produzido para desconstruir os ataques ao pensamento de Paulo Freire, né? Bom, a gente sabe que esse conjunto de atividades, de movimento que se gera em torno da defesa do legado de Paulo Freire
e do debate sobre a atualidade do seu pensamento, né, tem produzido muitas informações, muitas coisas produzidas, né? Então, essas produções, elas apontam para uma atualização do seu legado, né? A gente está construindo agora também um processo de sistematização dessa campanha, né? A partir da concepção de sistematização da educação popular, né? Que é de quem vive, quem está vivendo a experiência, que olha para ela, reflete sobre ela, né? E tira os seus ensinamentos. Tem um grupo de 12, 15 pessoas, né? Com a minha colaboração, mais a colaboração do Oscar Hara, a gente está com esse grupo que a gente pretende chegar em setembro com algumas questões, alguns aportes mais ou menos elaborados, sistematizados, né, e autorrefletidos, para a gente fazer um momento de conversa sobre o que esse processo produziu de fato do ponto de vista da atualidade, da atualização do pensamento de Paulo Freire, né? Então, acho que essas questões, elas ficam meio que circulando no nosso entorno, né? Fica o tempo inteiro sobre a nossa mesa, porque para a gente não basta ler Paulo Freire e reproduzir suas frases, o seu pensamento, né? Então, precisa ser mais do que isso, né? Precisa, de fato, viver esse lugar do educador-aprendiz, no qual Paulo Freire se pôs, né? Então, nós, educadores e educadoras, né, professores e professoras, militantes desse tempo histórico, nós precisamos refletir sobre esse lugar do que nós aprendemos desse tempo histórico, né? E Paulo Freire nos ensina muito a isso, né? Sobre isso, né? Então, viver tudo isso e refletir sobre o que significa tudo isso e e quais são os ensinamentos que a gente produz, né? De todas essas questões que a gente está vivendo, né? Então, esse diálogo geracional, esse lugar que nos coloca enquanto seres que aprendem desde a nossa prática, a gente precisa, de fato, refletir, né, e produzir esse campo de relação que a gente está construindo tão lindamente, Márcio, do qual você é parte, do qual esse seminário é parte, do qual as tantas questões que a gente está fazendo por aí. É isso, desculpa se me alonguei muito, mas é porque é muita coisa interessante para dizer e a gente vai se empolgando. Assim, a gente tem que aproveitar também e fazer duas questões. Um primeiro comentário aqui pela Maria Fernanda. Eu não estou te ouvindo direito, Márcio. Eu não sei se é só para mim, mas eu estou te ouvindo bem engasgado, assim. Não estou conseguindo te ouvir. Certo. Vocês estão me ouvindo agora? Ficou melhor? Ficou. Ok? Então tá. Nós temos uma indagação aqui da professora Maria Fernanda, que inclusive vai estar conosco depois aqui deste primeiro painel. E a professora Mafê, como ela gosta de ser chamada, fala o seguinte, Mundinha, você falou da disputa do mundo digital. Desde o seu conhecimento do legado do Freire, como você acha que ele pensaria o ensino-aprendizagem, né, virtual? Esta é uma indagação. Uma outra que eu queria te fazer, o Freire dá uma contribuição muito importante, né, em Angicos, em 1961. Né? E com base num outro estudo que ele faz sobre os condenados da Terra, ele acaba respondendo a este estudo com a pedagogia do oprimido em 1970. Por que eu estou trazendo essas datas? Né? Porque 61, nós estamos vivendo um momento de efervescência, né? com Getúlio, já.
E depois a gente tem o golpe militar e ele escreve a Pedagogia do Oprimido em pleno, publica pelo menos, né? Ele já havia estudando, publica em plena ditadura militar, particularmente em momento bastante duro da ditadura, né? O AI-5 foi em 68. E junto com isso, ele traz a pedagogia da esperança, né? Olha que coisa, né? Porque o nosso debate aqui está um pouco também assim, qual é a atualidade, né? Aí eu fiquei pensando assim, pô, vou perguntar para a Mundica o que ela acha deste momento. É um momento tão dolorido, como tu fala, né? Que nos atravessa. Eu fico imaginando este Freire lá, nos anos 60, com as notícias e as informações que tinha antes de se exilar, né? O quanto isso também não o atravessava, e ele ainda trazia esse anunciar de esperança, né? De cada um. Queria te escutar um pouco sobre isso. E queria encerrar, para te dar também mais um gancho, aí para você poder comentar com a gente. Tem uma quantidade enorme de atividades que a campanha faz, na campanha latino-americana e caribenha, sobre o Freire, que neste tempo de pandemia, a campanha não foi pensada para ser feita no tempo de pandemia. A pandemia nos atravessou na campanha. E eu fico imaginando a quantidade enorme de inéditos viáveis que esta campanha produziu para se refazer. Né? E aí a gente usar esse conceito do Freire, do inédito viável, não como uma ideia, mas como uma prática, né? Como uma prática daquilo que é viável ser realizado pelas pessoas. E, bom, é isso para a gente começar. Dizer para as pessoas o seguinte, quem tiver alguma indagação ainda, dá um tempinho para a gente fazer aqui, para a Mundinha fazer, para responder. Então, deixo contigo aí, Mundinha, uns 10 minutos. Eu sei que é muita pergunta para uma resposta em 10 minutos, mas vou ficar contigo agora aqui, tá bom? Eu estou com o meu tempinho já apertado também, viu, Márcio? Que eu realmente preciso entrar na outra atividade que eu te falei antes. Bom, eu acho que são 3 coisas ou 4 coisas bem interessantes, né? Muito interessantes. Uma primeira em relação à questão da virtualidade, né? Que a educação Paulo Freire defenderia, ou construiria, melhor do que defender, né? Construir, né? Eu fico pensando sempre que um dos aspectos que Paulo Freire problematizaria naquele livro que eu acho que ele iria escrever, né? Sobre as pedagogias na área digital e outros escritos, é a própria reflexão sobre o papel da educação no acesso à tecnologia, sabe? Essa escola, na verdade, ou essa educação que vai para além do espaço da formalidade, né? Que se dá na escola e que se dá também em outras relações que esses sujeitos educandos e educandas se fazem, né? Então, isso implica em repensar ou redefinir o lugar que a instituição escola ocupa, né? Nesse tempo de hoje, né? Então, como construir um processo educativo com tanta exclusão, né? Porque o acesso à tecnologia, o acesso à internet, infelizmente, é um privilégio, né? São poucas as famílias, as comunidades, os lugares, né, que conseguem ter esse acesso. Então, esse seria um primeiro elemento que eu acho que Paulo Freire problematizaria, né? E mais do que isso, né, pensaria algumas saídas, proporia algumas saídas, né, para esse lugar da educação e especialmente o lugar da escola, né? Bom, não estou relacionando a educação com a escola, né? Educação é mais do que escola, né? Então, por isso que eu acho que é um elemento. E um outro é reaprender do nosso jeito de construir o diálogo, né? Veja, Márcio, uma das coisas que a gente tem refletido muito, e você sabe disso, que tem acompanhado também, né? É essa história qual é a nossa relação com esse mundo digital, né? Com esse espaço. A gente é o da escuta, né? E o da fala. Quando muito, as nossas expressões do nosso rosto, né? Como é que a gente está lidando com essa informação? Se a gente está, né? Se ela está chegando bem para a gente, se não está. Então,
esse é um fator muito limitador, né, para a gente pensar o processo educativo. Então, a gente fala para além da fala, né? As nossas expressões dizem muito. Então, como é que a gente lê esses outros sentidos, né, que um diálogo coloca, né, que não é somente a fala, né? Então, acho que esse é um... Eu fico pensando sempre como que Paulo Freire elaboraria sobre isso, né? Elaboraria sobre isso. Eu sempre lembro disso quando ele diz assim, o meu neto me pôs em contato com um amigo meu de tempos que eu não via, né? Assim, em questão de segundo, por meio de um e-mail, né? Imagina hoje, com todos esses acessos que a gente tem, né? Então, são muitos sentidos, novos sentidos que a gente está precisando despertar, fazer acordar em nós, né? De diálogos que a gente precisa reaprender desse lugar da educação popular, né? Que a gente fala que ele é tão plural e, às vezes, a gente esquece de dar atenção a essa pluralidade das expressões da educação popular nessa construção do diálogo, ou das expressões, das várias formas de se fazer educação, independentemente dela ser ou dela não ser popular, né? O elemento a trajetória de Paulo Freire por meio das suas obras, né, Márcio, como você trouxe, né? Quando você lê Pedagogia do Oprimido e vai ler Pedagogia da Esperança, né, você percebe um conjunto de sentidos que Paulo Freire traz na Pedagogia da Esperança, e aí você fica pensando qual foi o tempo que ele escreveu, né? Ele escreveu Pedagogia da Esperança, eu acho que em 92, 90, 91, 92, por aí, né? E o que estava acontecendo aqui no Brasil quando ele escreveu Pedagogia da Esperança, né? Bom, Pedagogia do Oprimido, todo mundo sabe, você já citou aí os tempos, né, Pedagogia da Esperança, a gente estava vivendo aquele processo com Fernando Collor de Mello, né? Lembram? Então, ele diz naquela construção, né, em várias passagens, né, ele faz referência a esse tempo, né, a esse contexto, né? E ele fala que foi criticado por algumas pessoas, como é que a gente está vivendo tudo isso em nosso país e você me vem com a Pedagogia da Esperança, né? Aí ele diz assim, que a raiva, né, e a dor e a desilusão, ela tem que ser transmutada numa esperança. Aí ele vai conjugar o verbo esperançar, né? Então, quem luta sem esperança, né, não constrói uma luta que seja capaz de promover mudanças, porque vira uma luta de revanchismo. Ele não usa esse termo, revanchismo, é uma interpretação minha, né? Pedindo toda a licença. Mas, assim, a luta sem esperança, ela tutubeia, acho que ele usa esse termo, né? Mas ela em si não assegura superação dos desafios que precisam ser feitos, né? Então, essas, digamos assim, que esses vários Paulo Freire que vão se fazendo à medida que ele vai vivendo nos seus tempos históricos e aprendendo com seus tempos históricos, ele vai mudando o seu jeito de ler, de enxergar os processos. O que não significa perder a essência. Se você vê todos os escritos de Paulo Freire, tem uma essência presente, que é a essência do ser educador que vive, que construiu uma teoria e uma filosofia, ao mesmo tempo em que pratica. Então, essa é a essência do pensamento de Paulo Freire, né? Não são ideias para os outros fazerem, são ideias nascidas de uma prática, né? Então, esse ser educador-aprendiz, para mim, é o que mais nomeia Paulo Freire, né? No seu sentido mais forte dessa palavra, né? Do que é ser o educador-aprendiz. Os inéditos viáveis, bem no plural, né? E os inéditos viáveis, né? Que
que a gente foi superando ao longo desse processo foram vários, né? Dessa situação limite, né? Para usar um termo freiriano, né? Que a gente está atravessando. E aí, um dos elementos foi isso que você falou, a gente acabou tendo que fazer tudo virtualmente, assim como todo mundo, né? E, ao mesmo tempo, nós tivemos que, por exemplo, eu não sabia usar muito essa coisa de tecnologia. Eu aprendi na porrada, como se diz, né? Porque eu aprendia ou a gente ficava sem disputar essa narrativa. Eu e várias pessoas, né? O pessoal da nossa geração aí, eu, por exemplo, né, com os meus 53 anos, que fui conhecer um computador quando já na minha juventude, né? Que não tinha acesso a nada disso, porque eu sou uma camponesa, né? Meu povo vive na roça e lá não tinha... Eu vim conhecer a internet, ou a luz, quando chegou na minha casa, eu já tinha 25 anos. Então, aprender de tudo isso, né, foi uma das grandes questões que muita gente da nossa geração aí atravessou, né? Especialmente com a nossa trajetória histórica aí de ser camponês, de vir desses lugares de tantas ausências, né? Enfim, então, um pouco essas questões aí, o Márcio, das nossas travessias e das nossas travessuras e teimosias que a gente aprende tanto, né, com o legado de Paulo Freire e o nosso dever, uma questão bem imperativa nossa, né, de construir, de continuar expandindo esse legado e construindo a partir das nossas trincheiras e das nossas formas e dos nossos sonhos. Como diz Paulo Freire, né, os nossos sonhos são as lutas, né, as lutas que a gente faz, né, então seguimos sonhando junto e lutando juntos. O Mundinha, a Isabela Camini, se conhece? Demais, já encontrei ela, maravilhosa. Ela é super referência para mim nas leituras e adoro a Isabela. A Isa está fazendo a sistematização com a gente dos seminários aqui, que depois vai virar caderno, né? Dos seminários. Sei. E aí ela fez a seguinte indagação, que evidente é uma imagem para que você criar, e aí eu queria te pedir para te encerrar com essa imagem, né? Assim, o que o Paulo Freire, o que os freirianos e freirianas, como nós aqui estamos, diria aos educadores e educadoras de escolas públicas neste momento da pandemia? Uma boa indagação. O que dizer aos educadores e educadoras de escola pública, né? Isabela, acho que essa é uma grande questão, né? Que na verdade, esses educadores e educadoras vivem um dilema, né? Que é ter que assumir coisas que vai para além do seu ofício, né? Que é meio que, botar as aspas aqui, é meio que fazer milagre, né? Num processo educativo que é com tanta escassez, né? Com tantas dificuldades para construir um processo decentemente, né? De educação decentemente com seus educandos e educandas, né? Eu estava assistindo essa semana umas notícias que fazia referência ao retorno, especialmente aqui em Brasília, das aulas presenciais, né, da rede pública. E a companheirada, os professores, educadores, a companheirada do sindicato, que está todo mundo no desespero. Por quê? Porque as escolas elas estão muito sucateadas, né? Escolas, por exemplo, que não têm janelas, que tem o ar-condicionado e não tem uma janela. Então, como põe essas crianças dentro de um espaço desse, né? Sem nenhuma condição de ventilação alguma? Isso só para citar algumas coisas, né? Vários educadores e educadoras, por exemplo, que tiveram que se desdobrar em tantas tarefas, utilizando o seu espaço para fazer um processo educativo minimamente decente, né? Então, é muito desafiador, né? E tem um campo de alternativas se construindo que parte muito do compromisso desses educadores e educadoras, né? Eu tenho anúncios de várias coisas, por exemplo, professores e professoras que contratam motoboy para entregar, mandar levar as
A gente deu uma travada aqui, vamos ver como é que a gente volta. Estamos ainda no ar. Deixa eu ver com o William, ver se a Mundinha consegue voltar aqui para fechar. Então, eu queria... Deu uma travada, a gente deu uma instabilidade no sistema, né? Não, a Mundinha e a Carolyn caíram aqui drasticamente. É um pouco isso que a Mundinha estava falando, né? Nós estamos... o inédito viável é isso aqui. Nós temos que tornar isso que não estava previsto em algo viável, né, para que a gente possa dar continuidade ao nosso seminário aqui de educação. A Mundinha caiu, a rede dela travou o nosso sistema e ela caiu junto com a Carolyn também. Né? Deixa eu ver se